lá, Souza, pergunta para o Duílio, presidente do Corinthians, que por sinal tem que ser reeleito. Boa tarde, Duílio, boa tarde a todos. A minha pergunta é uma pergunta mais ampla, né? Eu queria saber, Duílio, qual foi o grande desafio, e está sendo o grande desafio. Eu falei para o Neto que eu fiz ano passado aqui a Copa de Sub-20, e assim, o Corinthians muito mal, principalmente na categoria de base. Como o Corinthians foi um time que sempre surgiram grandes jogadores, né? O que foi feito, eu até brinquei aqui, que parecia mágica, né? Porque surgiram jogadores que eu não via no Sub-20, né? E qual tem sido o grande desafio para esse Corinthians? Como você pegou e como você está deixando agora? Como eu estou vendo, né? Como o Neto está vendo, porque assim, quando alguém fala de você... Quando o Neto vem aqui e fala sobre você, a gente sabe que o Neto nem é corintiano, né? Então a gente fica com esse pé atrás. Mas assim, eu tive com uma pessoa que é São Paulino, todo mundo sabe que é São Paulino, que falou muito bem de você, disse, olha, você não tem noção o que aquele cara está fazendo, o trabalho que ele está fazendo. Então você vê a mudança hoje, eu queria saber qual tem sido o seu grande desafio dentro do Corinthians. Souza, prazer estar falando com você. Bom, eu falo muito isso, né? Falei isso muito durante a campanha, toda vez que se fala da gestão, que realmente está sendo bem feita, na minha opinião, até melhor do que eu imaginava no início, num tempo menor, vamos dizer. Mas isso se dá também por toda a diretoria. 2 anos é muito pouco, né? 3. Não, então, ele está 2. Tem mais um só. É muito pouco 2 anos, porque ele já fez. Mas a gente conseguiu, com muita responsabilidade, sempre trabalhar dentro do orçamento. Eu acho que esse é o principal, né? A gente não gastar nunca mais do que arrecada. E o nosso desafio era aumentar as receitas, né? E a gente conseguiu isso de forma muito rápida, na minha opinião, com um trabalho muito bom de toda a diretoria, do marketing. A gente tinha como recorde do clube uma arrecadação de 450 milhões de reais ano, bruta. A gente vai fechar esse ano aqui com 780 aproximadamente. Dobrou. Então é praticamente o dobro, com 2 anos de trabalho, né? E chegando num patamar que acho que só o Flamengo e o Palmeiras chegou já com os títulos acima de 700, 800 milhões de reais. Então acho que é esse o grande desafio, a gente conseguir segurar também a vontade, né? Eu como presidente também, lógico que eu quero ganhar o título, né? Então, você pode contratar um monte de atletas, ganhar um campeonato, mas pode deixar um legado ruim. Exato. Então, é isso. Eu, quando assumi, coloquei que o grande título da minha gestão seria colocar as contas em ordem, né? O Bandeira fez. Esse é o maior desafio. Mesmo Só que ele teve 3 mandatos, né? Mas a gente tá ou 2 de 3 anos. Acho que foi o Bandeira teve 2 mandatos de 6 anos. Ele está com 2 anos. Mas e eu só puxo a saco do Duílio mesmo. Para os caras aí que ficam me enchendo o saco na oposição, sou mesmo. Porque para mim, ele é o maior presidente da história do Corinthians em 2 anos. A gente está conseguindo, né? Então, nesses 2 anos também, nos primeiros 6 meses, não contratamos ninguém. 8 meses, né, do início de gestão. O Corinthians foi o único clube em 2021 que não contratou nenhum atleta nos primeiros 8 meses, só saíram. Conseguimos estabilizar um pouco a folha e depois teve a chegada do Juliano, Roger Guedes, o Renato Augusto, depois Paulinho, o Yuri Alberto agora. Bom, grandes jogadores, Fausto Vera, o Maico, quer dizer, muito bons jogadores muito se falava que o Corinthians não ia conseguir pagar, que eu já tinha virado irresponsável no meio do caminho, que eu queria... E não, a gente fez tudo isso planejado, com um plano de 3 anos de gestão e a gente vem cumprindo a regra, isso feito antes da eleição, inclusive. E a gente vem cumprindo a risca para não passar. Neto, até para fazer um pouquinho de justiça, lógico. Na campanha eu falava muito isso e coloquei que para mim o Andrés era o maior presidente, e é o maior presidente da história do Corinthians. Ele voltou para resolver o problema da Arena, conseguiu fazer o acordo, eu acabei finalizando, mas ele foi muito importante. E qual foi o acordo? O Corinthians tem 600 milhões aproximadamente para pagar. 600 milhões de dívida. De dívida da Arena. Da Arena. 400 hoje atualizado em termos de juros já, o name rights com mais de 400 milhões a receber. Então a gente teria uma diferença de 200 milhões para pagar a Arena. Então, 200 milhões? Entre o que nós temos de name rights já fechado e a dívida total. Lógico que com esse tempo você tem os juros, tudo isso. Vai aumentando. A dívida vai aumentar, mas também o recebimento naquilo que do vocês name rights também vai aumentar. De 200 a 250 milhões. Além do que a gente tem a receber. Né? E a gente tem trabalhado muito para também tentar outras operações que a gente possa melhorar isso.
com outros fundos de investimento. São coisas que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir anunciar. Mas só finalizando, que eu coloquei do Andrés, ele deixou uma estrutura muito boa para o clube e precisava alguém para fazer isso acontecer, fazer isso girar, para que isso gerasse receitas, né? Então o Corinthians passou a ter uma arena maravilhosa, um centro de treinamento da base, tudo foi deixado, mas faltava agora, né, a outra etapa era colocar as finanças em ordem, ter essa responsabilidade, né, na parte financeira, ter o pé no chão e estar pronto para apanhar, né? Porque no Corinthians todo mundo quer resultado imediato, isso é no futebol, mas a gente conseguiu segurar e com toda a força e o apoio da diretoria, que eu faço questão de falar que são todos imprescindíveis nesse trabalho, os conselheiros também, que aprovaram as contas, o orçamento, todo mundo trabalhando junto e com oportunidade de ajudar isso, de unir mais o clube, e isso está sendo legal, que tem muita gente que antes era de oposição e hoje trabalhando a favor do Corinthians. Isso que é muito legal que o Duílio fez. O Duílio, muita gente que era oposição, pode até ser oposição, mas vem ajudando.